Meus amados, graça e paz. Este é o nosso primeiro vídeo que estamos fazendo agora em 2024. Hoje é dia 2 de fevereiro e demos uma pausa aí nos vídeos, agora vamos continuar. E hoje nós estamos falando sobre assuntos que já estamos falando há algum tempo, que é sobre maldição. Pois bem, voltando então ao nosso assunto, sabemos que nem todas as doenças são hereditárias. Sabemos que nem todos os problemas são causados por pecados cometidos pelas pessoas que as têm. Sabemos com toda certeza disso, mas sabemos que o pecado de Adão trouxe problemas que a humanidade sofre hoje e certamente vai continuar sofrendo até que Jesus venha para libertar a terra. Por essa e outras razões é que eu vou apresentar aqui os meus argumentos. Já vim falando que eu não gosto muito da palavra maldição hereditária e já disse algumas razões porque não gosto muito dela. E que a palavra, na minha opinião, que melhor se encaixa é a palavra maldição geracional. Na minha opinião, ela é melhor, ela se encaixa melhor quando se trata de problemas que acompanham uma família ou os descendentes daquela família. Na minha opinião, ela se encaixa melhor. Pois bem, vamos falar um pouco sobre potencialização. Sabemos que, pelas Escrituras, que quando nos afastamos de Deus e fazemos alianças que são proibidas pelas Escrituras, os demônios podem potencializar os problemas, inclusive as doenças. Né? Há demônios que manipulam vírus, que causam problemas diversos em uma família. Isso é fato. No meu livro Escravidão Espiritual, que é este livro aqui, no volume 2, eu trato bem detalhadamente sobre esse assunto, né? Eu trato aqui desse assunto com profundidade. Ele é editado pela editora Autor da Fé. Pois bem, os demônios eles podem causar e potencializar doenças físicas e também doenças psicológicas. Pode causar problemas de relacionamentos, de comportamentos, problemas financeiros e influenciar religiosamente pessoas para crenças erradas. Como é que a pessoa crê em algo que não tem vida? Né? Certamente tem um espírito de erro por trás de tudo isso. Falando um pouco sobre maldição ou herança, e cabe aqui uma pergunta: maldição ou herança espiritual é bíblica? Claro que você vai ter um grupo que vai dizer não, que não acredita nisso, mas existem aqueles que acreditam, que trabalham com área de libertação e que estão acostumados a mexer com esses problemas, como é o meu caso. Então, vamos ver aqui um pouco sobre maldição ou herança, se ela é
bíblica. Daqui a frente vamos falar um pouco sobre isso. Gosto de usar a palavra herança espiritual porque os problemas são causados por presença de demônios. E é por isso que eu gosto de usar essa palavra, que são demônios familiares, demônios que estão acostumados a andar numa família. Esses demônios são os que acompanham uma família por gerações, pois há um direito legal dado por meio de um pacto que nunca foi quebrado ou que nunca foi desfeito. São pactos feitos por meio de crenças e rituais. E esses rituais muitas vezes e essas crenças são vividas e ensinados por nossos antepassados e que nunca foram abandonados. Pessoas que mesmo se dizendo cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs, né, nunca os rejeitaram, pelo contrário, continuam crendo e praticando as ocultas. Pessoas que quase sempre estão praticando os mesmos pecados de seus antepassados. E uma das razões é esta, que a gente observa que algumas pessoas continuam nos mesmos pecados dos pais. Eles nunca abandonaram o pecado dos pais, dos seus antepassados. Continuam na mesma prática. Então, voltando um pouco mais a nossa atenção para esse assunto, veja como está uma grande verdade. Eu tenho encontrado alguns casos parecidos. Uma irmã, ela me procurou para fazer um trabalho de libertação e acompanhando ela e segundo o que ela me disse, o problema dela estava mais ligado à sensualidade. Até porque mesmo as roupas que ela se apresentava com elas fugiam um pouco dos padrões de uma pessoa cristã, não é? Então começamos o trabalho e fomos conversando sobre a vida dela, a vida dos seus antepassados. E eu, à medida que fui trabalhando com ela, descobri que apesar dela portar uma Bíblia e estar sempre na igreja, ela nunca deixou as práticas antigas. Isso é muito comum a gente encontrar crentes que estão na igreja há tempo, andando com práticas antigas que vão contrário aos princípios da palavra de Deus, né? Então, um dia, ela me ligou pedindo que eu fizesse uma oração pelo pai dela, que já havia falecido. Agora, você percebe? Se ela é uma pessoa que conhece a Bíblia, e ela está na igreja há quanto tempo, ela deve saber que nós não oramos por pessoas que já morreram, porque não cremos nisso e não encontramos nenhuma base bíblica para se orar por pessoas que já morreu. Até porque a Bíblia mostra que elas não têm mais contato com as pessoas. Então, quando eu sou um cristão e eu tenho esse tipo de prática, o que eu posso esperar? Não posso esperar bênção, mas influência de demônios. E o que nós vemos que não é só hoje. Quando você olha para a Bíblia, você vê práticas estranhas no meio do povo de Deus. Olha, por exemplo, que parece irreal, mas há prática estranha no meio do povo de Deus. E a Bíblia mostra isso bem claro. Veja, por exemplo, que o texto de Gênesis 32, verso 18, diz: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. Agora, como pode? Essas pessoas tinham ligação com o culto a Deus.
Mas por que agora eles têm esse tipo de prática, né? Então, meus amados, nós precisamos entender uma coisa, que nós temos que largar as práticas antigas, nos arrepender e voltarmos para Deus, porque viver a prática da vida errada, antiga, dá lugar para demônios e traz maldição. Isso é fato. Então, no próximo vídeo, eu quero voltar falando sobre essas práticas estranhas no meio do povo de Deus e que traz maldição. Juízes 17, vou falar sobre essa prática de um homem chamado Mica, e que serviram esses ídolos todos os tempos que eles tiveram na terra até o cativeiro. Portanto, lembre-se de uma coisa: maldição existe e ela vem por desobediência à palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.